A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, domingo de Páscoa, domingo em que a cristandade celebra a ressurreição do Senhor, eu quero meditar com você sobre um fato que mudou a história. O nosso Jesus ressuscitou. Eu quero pensar com você na palavra do Senhor sobre esse tema a partir de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veio do lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Meus amados irmãos, os 4 evangelhos terminam os seus últimos capítulos falando sobre a prisão, o julgamento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses evangelhos também nos mostram que os discípulos de Jesus não entenderam todas as suas profecias sobre a sua ressurreição. E o que nós encontramos nesses últimos capítulos, entre a morte e a ressurreição do Senhor, é um grupo de discípulos tristes, desesperançados, angustiados pela perda do seu mestre. O próprio Jesus havia dito para eles que ressurgiria. Aqui mesmo nesse Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e a partir do versículo 31, quando falou sobre a sua morte, Jesus disse: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Parece que essa última palavra não ficou guardada no coração dos discípulos. Por isso, o que encontramos depois da morte de Jesus é um grupo de seguidores que estavam desesperançados, que acreditavam que as suas esperanças foram destruídas com a morte de Jesus. Mas Deus daria a última resposta. Deus traria o seu Filho de volta à vida, e ele cumpriu a sua palavra. O que temos aqui é o registro de Marcos de como isso aconteceu. Eu quero pensar com você nessa narrativa e extrair algumas lições para a edificação da nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos um grande amor demonstrado, o amor das mulheres. Olha o que diz o verso 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Jesus foi crucificado na sexta-feira. E depois do sábado, essas mulheres, ao final do dia, compraram aromas e no domingo cedo saíram para ir ao túmulo embalsamar o seu corpo. Elas já eram seguidores de Jesus. Elas seguiram Jesus durante o seu ministério terreno. Elas estavam presentes durante a sua crucificação. E agora elas demonstram todo o seu amor para o Senhor, indo ao túmulo embalsamar o seu corpo. Certo comentarista observa que elas foram as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a entrarem no sepulcro vazio. Essas mulheres, elas são tomadas pelo mesmo sentimento que estava em todos os discípulos, o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia pela morte do seu Senhor. Observe que Marcos, quando menciona essas mulheres, ele faz questão de citar os seus nomes. Ele diz que foi Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Isso aqui é um aspecto apologético muito importante para aqueles críticos incrédulos
que afirmam que a narrativa da ressurreição foi uma narrativa criada pelos discípulos para sustentar a sua fé, Marcos faz questão de mostrar os marcadores históricos e dizer, em uma época em que ele está escrevendo quando muitas pessoas que presenciaram aquilo tudo ainda estavam vivas, ele diz que as provas do túmulo vazio podem ser conseguidas com Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. É como se ele quisesse dizer, pergunte a elas e elas vão dizer o que viram. Mas há um outro aspecto aqui muito interessante para a defesa do Evangelho. É que na época de Marcos, naquela cultura, o testemunho de uma mulher ou o testemunho das mulheres não eram aceitos nos tribunais. Inclusive, depois, no segundo século, o cristianismo vai ser atacado pelos seus inimigos e o fato das primeiras testemunhas terem sido mulheres vai ser usado pelos seus inimigos para desacreditar o cristianismo. Mas pense bem, se o que Marcos está escrevendo aqui foi uma narrativa criada por ele para sustentar uma falsidade, por que ele citaria mulheres? Porque ele usaria mulheres, sabendo que o seu testemunho não era aceito. Marcos faz questão de dizer como as coisas aconteceram, porque foi assim que Deus fez. Foram mulheres que primeiro testemunharam a ressurreição do seu Senhor. E por que os homens não estão aqui? Onde eles estão? Os homens não estão aqui pela mesma razão, porque as mulheres vão ao túmulo tristes. Eles não estão aqui porque eles não acreditavam na ressurreição do Senhor. Como disse, eles não guardaram nos seus corações a palavra de que Ele ressurgiria. Essas mulheres, elas demonstram todo o seu amor por Jesus, indo ao túmulo embalsamar o seu corpo. Mas elas são tomadas por uma incredulidade, porque elas ainda estão pensando no Jesus morto, no Jesus que foi crucificado. E do verso 2, do verso 3, diz que elas estavam pensando como removeriam a pedra. Diz o verso 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essas pedras que eram colocadas na entrada dos túmulos para protegê-los, dizem os estudiosos que eram pedras enormes e que eram necessários muitos homens. Um comentarista chega a falar que era necessário 20 homens para remover uma pedra dessa. E essas mulheres vão ao túmulo com essa preocupação. Elas vão ao túmulo pensando, como vamos tirar a pedra? Quem vai remover a pedra para nós? Mas é uma preocupação inútil, é uma preocupação desnecessária, porque Deus já estava agindo, Deus já estava operando. Nós também somos assim. Quantas vezes nós não nos preocupamos, não nos angustiamos diante de problemas que Deus já está resolvendo? Quantas vezes não andamos ansiosos, preocupados com o amanhã, sendo que é Deus quem cuida de nós? Semelhante a essas mulheres, e semelhante aos discípulos no caminho de Emaús, nós nos preocupamos, nos entristecemos, perdemos a esperança por não enxergarmos que Deus já está agindo, que Deus já está fazendo. E é isso que elas vão testemunhar quando chegam no túmulo, um fato histórico incontestável. Diz o verso 5 e o verso 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio de um lugar onde o tinham posto. Há um grupo de mulheres temerosas, tristes, angustiadas. O anjo dá a boa notícia, a notícia de que Jesus ressuscitou. Elas encontram a pedra movida do seu lugar. E como disse certo comentarista, a pedra não foi movida para Jesus sair, mas para que as mulheres e depois os discípulos e todos quantos quisessem pudessem entrar por si só
para ver que ele não estava mais ali. A boa notícia é que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele não está lá. Durante a história da igreja cristã, os incrédulos têm criado teorias para explicar o que aconteceu. Eles não creem na ressurreição do Senhor. Então tentam explicar o túmulo vazio com teorias bizarras e absurdas. Uma dessas teorias diz que o que aconteceu é que as mulheres erraram o túmulo. Elas foram no túmulo errado e por isso o encontraram vazio. Uma outra teoria diz que os romanos tiraram o corpo do túmulo para que os discípulos de Jesus não o roubassem. E ainda, aqueles que falaram que o que aconteceu é que os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Mas todas essas teorias já foram refutadas. Todas elas já se mostraram falsas diante dos vários argumentos que os cristãos usaram para mostrar a veracidade da ressurreição de Cristo. Mas basta dizer apenas duas coisas. Primeiro, se os discípulos roubaram o corpo para depois sustentar uma narrativa falsa e piedosa, era muito concebível que quando as coisas apertassem para eles, quando as coisas ficassem difíceis para eles, eles simplesmente abrissem mão da narrativa e entregassem o corpo de volta. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que eles dão a vida por aquilo que estavam declarando. Como os discípulos dariam a vida por uma narrativa falsa que eles mesmos inventaram? Eles morrem, quase todos, por aquilo que eles estavam falando, declarando: Cristo ressuscitou. Uma segunda observação que precisamos fazer é que se foram os romanos que roubaram o corpo para que os discípulos não o roubassem, era muito simples pôr um fim na narrativa cristã, pôr um fim na pregação cristã. Era só mostrar o corpo, mostrar que ele não havia ressuscitado, que ele estava lá. Mas isso não acontece. Por quê? Isso não acontece, meus amados irmãos, porque ele ressurgiu, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Esse é um fato histórico incontestável. O túmulo está vazio. Túmulo de outras grandes personalidades do mundo religioso, o de Tomé, o de Allan Kardec, se pensarmos antes, o de Confúcio. Se você for lá, você não vai encontrar a mensagem que encontra no túmulo de Cristo. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Em seguida, o anjo dá para elas uma mensagem de restauração, uma mensagem de perdão, uma mensagem de nova vida. Diz os versos 7 e o verso 8: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Quando nós lemos a narrativa de João sobre a ressurreição, e o momento em que Maria Madalena encontra Jesus, e o confunde com um jardineiro, e depois Jesus se revela a ela, e ela percebe que está diante do Senhor, o Senhor dá uma mensagem para ela, dizendo: vá aos meus irmãos e diga que ainda não subi para o Pai, que subo para o meu Pai, melhor dizendo. Observe que aqui eles são tratados como discípulos. O recado que o anjo recebe e passa é: diga aos discípulos. Lá, Jesus os chama de meus irmãos. Isso mostra, irmãos, como o Senhor restaura os seus. Isso mostra como o Senhor renova os seus. Porque esses discípulos, esses irmãos, são os mesmos que o haviam abandonado, são os mesmos que o deixaram só. Pedro é o mesmo que o negou, e com juramento negou conhecer o Senhor. Agora, a mensagem que esse jovem traz do próprio Senhor para eles é: o Senhor vai adiante de vós. Essa mensagem
É uma mensagem de restauração, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de esperança. E o Senhor faz questão de mencionar de forma muito especial. Diga aos discípulos, e a Pedro. Por que e a Pedro? Claro, porque Pedro foi aquele que vergonhosamente negou o Senhor 3 vezes. Mas para Pedro também a ressurreição. Para Pedro também a renovação. Para Pedro também há uma mensagem de esperança. A boa nova do túmulo vazio fala de um novo começo. Fala sobre perdão, fala sobre esperança, fala sobre ressurreição. Aqueles homens covardes e medrosos, Jesus agora os chama de meus irmãos, são discípulos. Aqueles que fugiram vergonhosamente e possivelmente não se sentiam mais discípulos, o anjo reafirma que Jesus os considera como discípulos. Pedro, que havia negado Jesus com juramento e praguejamentos, agora recebe uma menção especial, porque para ele também há perdão. A mensagem do túmulo vazio é a grande notícia que o Evangelho traz para nós. Não existe cristianismo sem essa mensagem. Pensar no Evangelho sem a mensagem da ressurreição é fazer com que todo o trabalho redentor do Senhor tenha sido em vão. Pensar no Evangelho sem a mensagem da ressurreição é torná-lo não boas novas, mas más notícias. Mas graças a Deus, porque Ele ressuscitou. O nosso Jesus vive, o nosso Jesus reina, e um dia Ele voltará para nos buscar. Eu gostaria de pedir ao Senhor que, por meio dessa mensagem, trouxesse ao nosso coração esperança em um mundo desesperançado, certeza de vitória em um mundo derrotado, certeza de que aquele que morreu por nós, ressuscitou, vive e um dia voltará para nos buscar. Eu te convido a fechar os olhos para orarmos juntos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa mensagem registrada no Evangelho de Marcos. Uma mensagem que enche o nosso coração de esperança. Uma mensagem que traz para nós certeza de restauração, de perdão. A mensagem de que o nosso Salvador ressuscitou. Senhor, que possamos viver a cada dia à luz dessa grande e incontestável verdade, porque nós também fazemos parte dessa ressurreição. Ainda que hoje não desfrutemos de todos os benefícios dela, mas nós já ressuscitamos com Cristo quando recebemos como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, que essa mensagem possa a cada dia ser nutrida pelo Espírito Santo em nosso coração, como uma mensagem de certeza de perdão, de reconciliação com o Senhor, certeza de esperança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.